Obrigado, excelência. Bom trabalho. Obrigado, doutor Hilton. Quer me dar os outros? Chamo para julgamento o item 2 da pauta, processo administrativo 7823-49, da relatoria do conselheiro Guilherme Feliciano, requerente ao CNJ, requerida é Cassinelza da Costa Santos Lopes. E aqui é um PAD instaurado em desfavor da requerida desembargadora da Bahia para apurar suposta infração disciplinar por sentenciar a ação de uso capião em prazo exíguo e após o término do período de sua designação para exercício na comarca. Haverá sustentação oral pelo senhor subprocurador e pela doutora Samara. Indago a ambos se dispensam a leitura do relatório. Obrigada, dispenso, excelência. Essa palavra ao conselheiro Guilherme Feliciano para antecipar a parte dispositiva do seu voto. Senhor presidente, eu saúdo Vossa Excelência e registro também meus parabéns pelo seu natalício, que seja mais um ciclo exitoso na sua vida, como tem sido invariavelmente. Eu cumprimento o nosso corregedor, ministro Campbell, e na pessoa de ambos, todos os demais conselheiros e conselheiras. Cumprimento o doutor Fabrício Castro, pela Ordem dos Advogados, o doutor Adonis, pelo Ministério Público. Cumprimento o conselheiro Badaró, pela sua posse, e também lhe desejo, conselheiro, muito sucesso, como sei que o terá. Senhoras e senhores, senhor presidente, o meu voto é no sentido de julgar procedentes as imputações constantes da Portaria 45/2023 para aplicar à desembargadora Cassinelza da Costa Santos Lopes a pena de disponibilidade funcional com vencimentos proporcionais pelo prazo mínimo de 2 anos. É este o voto. Portanto, o voto do conselheiro Guilherme Feliciano é pela disponibilidade com vencimentos proporcionais pelo prazo de 2 anos. Passo a palavra ao doutor José Adonis Calu de Araújo Sá. Senhor presidente, também cumprimento Vossa Excelência pelo aniversário, desejando-lhe saúde, paz e a reconhecida serenidade na condução do Poder Judiciário brasileiro. Cumprimento também o conselheiro Rodrigo Badaró, que chega ao CNJ trazendo sua experiência de advogado, também de membro do Conselho Nacional de Justiça, para dar sua contribuição, que sabemos será relevante. Em nome do Ministério Público, eu desejo ao conselheiro Rodrigo Badaró todo sucesso e felicidade no exercício do seu mandato. Também cumprimento aqui o doutor Fabrício de Castro, que representará o Conselho Federal da OAB pelo próximo ano. Senhor presidente, no parecer escrito que eu ofereci neste processo administrativo disciplinar, eu abordei um tópico que, apesar de constar como questão de ordem, na verdade, eu não fiz uma provocação na conclusão sobre eventual manifestação do Conselho acerca do tema que eu vou aqui expressar. Na verdade, foi uma tentativa de destacar a importância desse tema pelo que tenho visto aqui. Eu tenho visto processos administrativos disciplinares que decorrem de um arquivamento colegiado na origem e, em outros casos iguais, nós temos revisão disciplinares. Eu, como todos sabem, atuei aqui neste Conselho desde o início, em 2 mandatos, e estive aqui diversas outras vezes representando o Procurador-Geral. A jurisprudência deste Conselho Nacional de Justiça, originariamente, sempre foi no sentido de que, havendo uma decisão colegiada que recusara a instauração de um PAD, o caminho era a revisão disciplinar. Se a decisão era monocrática do corregedor na origem,
estava o Conselho Nacional de Justiça habilitado a exercer originariamente o seu poder disciplinar. Essa orientação em linhas gerais. Então, por isso que, nesse caso, eu fiz observações que, na minha visão, o caminho mais tecnicamente adequado seria a revisão disciplinar. Mas, reconhecendo a jurisprudência mais recente, que eu considero não ser tão adequada quanto a originária, eu não pedi manifestação do Conselho quanto a esse ponto. Fiz apenas este destaque, relembrando a modificação ao longo do tempo da compreensão do Conselho Nacional de Justiça. Quanto ao mérito, senhor presidente, nós temos aqui um caso em que expressa o julgamento de uma ação de uso capião que iniciou numa quinta-feira à noite e terminou numa segunda-feira, quando não mais estava no exercício da designação a magistrada naquela comarca de São Desidério, no estado da Bahia, estado aqui do nosso representante do AB e de outros conselheiros. A magistrada havia sido designada para exercer o seu ofício na comarca de São Desidério no prazo de 3 de julho de 2019 a 8 de setembro de 2019. Havia em trânsito no cartório um pedido de uso capião extrajudicial, no qual a Procuradoria do Estado da Bahia opôs a alegação de que não havia prova de que o imóvel seria público ou privado e, portanto, não poderia ser objeto de ação de uso capião. Em face da objeção do Estado, senhor presidente, conselheiros e conselheiras, o cartório enviou a ação de uso capião à vara da comarca de São Desidério. O processo foi autuado numa quinta-feira, ao final do expediente. Na sexta-feira, já também ao final do expediente, recebeu o parecer favorável do promotor de justiça, e sem intimação do Estado, que já havia apresentado objeção ao uso capião, sem qualquer intimação, a ação foi julgada na segunda-feira pela juíza, quando já havia findado o prazo em que ela havia sido designada para responder pela comarca de São Desidério. Então, vejam que velocidade que teve esse processo. E a felicidade desses interessados, que tiveram uma ação de uso capião julgada de uma quinta-feira, iniciada numa quinta e julgada numa segunda. Ação de uso capião numa área que todos sabemos alcançou alta valorização, porque é uma área explorada pelo agronegócio, no Oeste Baiano, uma área avaliada em mais de 9 milhões de reais. Recebeu julgamento em 4 dias. Como disse aqui, o prazo de designação da magistrada para responder na comarca foi de 3 de julho de 19 a 8 de 9, e ela julgou na segunda-feira, quando expirado o seu prazo. O Ministério Público recebeu, o promotor recebeu o processo, já se deu por ciente e recusou o prazo de recurso, e em poucos dias o cartório já registrou e abriu a matrícula do imóvel correspondente. Esse caso compõe aquela investigação conhecida como Faroeste, que ensejou diversos procedimentos disciplinares neste Conselho e também no Superior Tribunal de Justiça contra membros do Tribunal de Justiça da Bahia. Essa magistrada tem lá a investigação. Sabemos que houve, recente, eu não tive acesso, mas houve apresentação de relatório, mas não houve ainda manifestação da Procuradoria-Geral sobre o relatório da Polícia Federal, mas é preciso dizer que, em qualquer que seja a manifestação da Procuradoria-Geral, isso não impede necessariamente a avaliação do caso sob a ótica disciplinar. Ainda que não haja crime, na hipótese de não haver crime, isso não impede que haja configuração de infração disciplinar. Sabemos todas as restritas hipóteses em que uma decisão na esfera penal tem repercussão no processo administrativo disciplinar. Na investigação penal, um advogado que foi servidor do Tribunal de Justiça da Bahia, chamado Júlio César, prestou depoimento e reconheceu que influenciou na designação dessa juíza,
que hoje é desembargadora do tribunal, está afastada, mas é desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, teve influência na designação dela para exercer a judicatura nesse período já mencionado, e disse que procurou e pediu rapidez no julgamento dessa ação de uso capião, que foi julgada, como disse aqui, em 4 dias, fora do prazo em que ela já tinha sido designada para exercer a magistratura naquela comarca. E ele diz que fez negócios, apesar de dizer que não pagou a magistrada, ele diz que vendeu um carro ao filho da magistrada, pagou pelo carro e não recebeu. E diz também que, mesmo não tendo recebido e tendo feito o distrato da compra e venda, ele diz que nunca foi devolvido o dinheiro. Então, vejam bem, ele pediu à magistrada o julgamento dessa ação de uso capião, vendeu um carro ao filho da magistrada, pagou, houve o distrato, mas o dinheiro não foi devolvido. Então, a realidade é essa. O reconhecimento por um colaborador de uma colaboração homologada pelo Superior Tribunal de Justiça diz que influenciou a designação da juíza, pediu a ela a celeridade no julgamento. O julgamento aconteceu com a celeridade aqui já apontada, sem intimar o Estado da Bahia, que já tinha manifestado oposição ao habeas corpus. A sentença foi proferida quando já tinha expirado o prazo de designação da juíza e, como disse aqui, houve uma negociação, no mínimo, muito estranha entre o advogado que prestou a colaboração ao STJ, reconhecida e homologada pelo STJ, de um negócio entre ele e o filho da magistrada, negócio relativo à venda de um carro, pelo qual pagou, devolveu o carro, mas o dinheiro não voltou para ele. Então, esse é o quadro de uma juíza que julgou um processo fora do prazo de designação, em um caso em que o Estado da Bahia tinha já manifestado oposição ao uso capião, pela dúvida do caráter do imóvel, se público ou privado, e com violação de todo o procedimento, como fica claro, ela julgou essa ação de uso capião fora do prazo da sua designação. Então, senhor presidente, a prova colhida nesses autos, do ponto de vista da ótica disciplinar, mostra uma conduta que é incompatível com o exercício da magistratura. E, com esses fundamentos, senhor presidente, eu ratifico o parecer escrito no sentido da procedência das imputações para aplicação da sanção de aposentadoria compulsória. Portanto, o doutor José Adônio, em linha diversa do relator, propõe a aposentadoria compulsória. O relator propôs disponibilidade por 2 anos. Doutora Samara, Vossa Senhoria tem a palavra. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Barroso, a quem também cumprimento pelo aniversário, desejando aí muitas bênçãos no novo ciclo. Cumprimento o conselheiro relator, conselheiro Guilherme Feliciano, na pessoa de quem eu cumprimento todo o plenário. E como é a primeira oportunidade que eu falo após as últimas posses, também quero cumprimentar pela recondução o conselheiro Marcelo Terto, pela posse o conselheiro Rabaneda se ausentou e o conselheiro Rodrigo Badaró. Desejo aí para vossas excelências sucesso nessa nobre missão. Excelências, eu sempre repito, vou continuar repetindo, é sempre uma grande honra para mim fazer uso da tribuna neste colegiado e poder, de alguma forma, contribuir com o julgamento por vossas excelências. Excelências, tanto o objeto deste PAD como o objeto do inquérito 1665, que tramita no Superior Tribunal de Justiça, diz respeito a um único fato. Qual é esse único fato? Suposta celeridade excepcional a um processo de uso capião que tramitou na Vara de São Desidério no período que a magistrada e ela decidiu nesse período de substituição e no qual teria atuado de forma indevida o delator Júlio César Cavalcante. O Grupo Orita, excelências, atua no oeste
da Bahia desde 1984. Então, é um grupo de grande produção de soja, milho e algodão. Em 2001, o senhor Walter Orita, né, e o grupo adquiriu cerca de 3.000 hectares de terras. Todas essas terras foram registradas, só não foram registradas parte delas, 400 hectares. E o que acontece? Ele apenas registrou no cartório de notas quando foi em junho de 2018, 17 anos que ele adquiriu essas terras, que eles produziam, eles foram ao cartório para tentar ali regularizar pela uso capião. O processo, Excelências, correu em cartório por mais de 1 ano. Esse processo começou no cartório em 1º de junho de 2018 e ele ficou até julho de 2019, por quê? Tudo estava ok. Georreferenciamento, a documentação, a titular do cartório as serventuárias do cartório foram ouvidas na instrução do PAD. Elas falaram que estava tudo ok. A União não se opôs, o município não se opôs, apenas o Estado se opôs, alegando que eram terras devolutas. Agora, o Estado prova que são terras devolutas, como exige o STJ? Não, não prova. Por isso que o cartório enviou para o juízo, para a vara de São Desidério, né, para que o juiz decidisse, porque aí já fugia da alçada do extrajudicial. Pois bem, o processo chega no cartório com todas as vênias, doutor Adonis, infelizmente não consegui convencer o senhor, mais uma vez eu não consegui, o processo chegou O processo chegou, doutor Adonis, não foi 4 dias antes, como consta no parecer de Vossa Excelência. O processo, Excelências, chegou no dia 23 de julho de 2019. E, então, foram quase 50 dias antes da magistrada decidir. Então, as partes fizeram o quê? Pediram a antecipação da decisão e o aproveitamento de tudo que tinha sido produzido no cartório. O Ministério Público foi lá e deu o parecer ok. Ministério Público. O promotor de justiça recebeu pela pena de advertência. Ok. E aí a magistrada pega o processo. No dia, ela deixou a jurisdição de fato, teve procedimento incorreto, eu vou falar mais à frente. Ela deixa a jurisdição no dia 6, que é uma sexta-feira, e na segunda-feira ela assina todos os processos de sua Caixa de São Desidério, inclusive o processo de usucapião. Tá? Então, veja, após... Então, a magistrada, Excelência, decidiu, convencida de que tudo que foi colhido habilitava ali a regularização desse imóvel. Tá? Não havia litígio. O proprietário, repito, já estava na posse da propriedade há quase 2 décadas, produzindo intensivamente. Tá? E por conta disso, e por ser uma gleba, uma parte dessas terras apenas que não tinha sido registrada, a magistrada decidiu que ali estavam todas as provas que habilitavam, né, que amparavam a decisão dela. Agora, houve procedimento incorreto? Conselheiro relator, a própria magistrada reconhece. Seja porque assinou vários processos, inclusive fora de ordem cronológica, como a usucapião, seja porque assinou 2 dias depois, ela deixa na sexta-feira e na segunda ela assina, porque a jurisdição já havia expirado. Mas isso, Excelências, com todas as vênias, deve ser analisado dentro de um contexto. O ano, vamos voltar, era de 2018, era 2019. O PJ, os processos que a magistrada cuidava eram todos físicos. Os processos começaram a ser digitalizados naquele período. A desembargadora, ela tinha, na época, mais de 30 anos de magistratura. O PJE
com todas as vênias, é fácil hoje para a gente. Mas não é simples, principalmente para as pessoas mais velhas na carreira. Quando começou a implantação do PJE? Houve uma falha? Houve, mas o que a gente quer desse conselho é que seja sopesado a situação peculiar do caso dela. Tá? E ela só assinou, excelências, também um ponto importante, ficou comprovado durante a instrução, porque o cartório distribuiu para ela, que quem faz a distribuição é o cartório. Fora isso, excelências, não existe nada. Tanto não existe que o delegado da Polícia Federal, que cuidou de toda a Operação Faroeste, mão pesada, incluiu várias autoridades do judiciário local, vários filhos das autoridades, ele diz expressamente que não tem crime e pede que o Ministério Público não indicie a magistrada. E, para além disso, excelências, o relatório também fala que não existe dolo da magistrada. E, claro, que o delegado coloca, né, sem prejuízo de análise da questão disciplinar, por conta exatamente da decisão fora da jurisdição, enfim. É verdade, excelências, que as instâncias penal e administrativa são independentes e que tudo ainda, de fato, é bem embrionário. A gente não tem um processo criminal. Mas também, excelências, é verdade que as decisões devem guardar coerência com as provas colhidas, seja pela Polícia Federal, seja pelo Judiciário. Isso porque as provas, elas são atividades, elas são documentos de nítido interesse público. E, neste caso, numa análise sistêmica que inclui o relatório final da Polícia Federal, assinado pelo delegado que cuida da operação, resta evidente que não houve corrupção ou conluio entre a magistrada e o promotor, como restou aventado no início deste processo. Aliás, excelências, eu peço aqui licença para ler alguns trechos dos depoimentos colhidos sobre... Vou em 3 pontos importantes aqui. Sobre o suposto pedido da magistrada ao delator, doutor Adonis, para interferir em sua designação para a comarca de São Desidério. A magistrada em nenhum momento pediu isso. Vamos lá. Senhor relator, ele pergunta para o delator, o Júlio César Cavalcante. O senhor interferiu na designação da doutora Cassinelza para a vara de São Desidério? O delator, para São Desidério, sim. Ela já estava designada para Barreiras, que é uma comarca vizinha. A pedido dela, não. No meu interesse, ela não queria ir para a comarca de São Desidério. E aí o assessor do presidente, à época, teria insistido com a magistrada e ela foi porque seria o pedido do presidente. Lembrando que o presidente do tribunal e esse assessor, eles sim foram indiciados. Eles sim estão no esquema. Inclusive, o delegado, ele coloca no relatório dele, me ocorreu, que ele fala, ele até usa a expressão, tudo não passa de uma cortina de fumaça. Ele vende cortina de fumaça, algo do tipo. Eu achei bem peculiar a expressão. Doutora Samara. Vai acabar. Ah, meu Deus. Gente, tinha tanto que falar ainda. Ai, tá, excelências, então, enfim, excelências, e sobre o carro, no relatório da Polícia Federal, não tem nada sobre fraude de negócio, fraude ou simulação de negócio jurídico. Júlio também fala sobre isso durante a instrução neste Conselho Nacional de Justiça. E, excelências, concluindo, presidente, só mais um minuto, talvez esse, sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, seja o caso mais desafiador que eu peguei ao longo de mais de 10 anos de atuação neste Conselho. Seja por conta da pecha da Operação Faroeste, seja por conta das nuances, por envolver uma operação da magnitude da Operação Faroeste. Então, o que a defesa deseja, excelências, é que vossas excelências separem o joio do trigo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Samara. Convenceu-se, doutor Zé Adonis?
Eu me lembro, quando eu era advogado, de ter sentado num julgamento do Supremo do lado da Procuradora da Fazenda Nacional e eu insistia em convencê-la do meu argumento. Até que me dei conta, não, melhor não, porque se você se convencer do meu argumento é prevaricação, né? Você tem que defender a Fazenda de qualquer jeito. Muito bem. Eu passo a palavra ao conselheiro Guilherme Feliciano. Senhor presidente, então, tentando seguir a cronologia do que foi apresentado aqui pela lógica do procedimento. Em primeiro lugar, este relatório da Polícia Federal, que foi referido pela advogada, aqui em cumprimento, pela brilhante defesa, que, na verdade, veio à lume apenas em dezembro do ano passado. É fato, e eu vou voltar a isto em alguns instantes, é fato que o delegado da Polícia Federal não identifica evidências de corrupção passiva e, nesse sentido, pede o arquivamento do inquérito neste particular. Mas aí, de fato, eu tenho de suscitar, ministro Campbell, o princípio da autonomia das instâncias. A decisão, se judicial fosse no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e ainda não é, ela só nos vincularia se afastasse a existência do fato ou se afastasse a autoria. Não é essa a hipótese. Afasta apenas o tipo penal do artigo 317 e, portanto, me parece, a independência ainda nos socorre. O próprio delegado, no seu relatório, registra o seguinte: assim é que, sob a ótica desta autoridade policial, existem dúvidas razoáveis quanto à prática de crimes pela desembargadora Cassinelza da Costa no evento Hora Sindicato, sem prejuízo da apuração na esfera disciplinar de eventuais faltas funcionais em razão da celeridade atípica empregada ao referido processo pelas razões já mencionadas. E, diante disso, portanto, eu não admito esta questão preliminar e sigo com o voto. Para antecipar o que, ao final, me pareceu, a advogada da tribuna refere esta expressão, que de fato é utilizada pelo delegado, quanto a se tratar de uma cortina de fumaça que o delator premiado criava para, na verdade, entre aspas, vender a magistrado e o seu nome. A grande questão aqui, me parece, é que, por uma evidente desídia, por uma falta funcional que salta aos olhos, a magistrada deixou-se vender por alguém que, de alguma maneira, tinha proximidade com ela, ainda que não tenha tido qualquer vantagem econômica. E é neste ponto que eu divirjo do Ministério Público. Não há evidência, a meu ver, e é também a conclusão da Polícia Federal até este ponto, não há evidência de que houve qualquer benefício econômico e, portanto, corrupção passiva. Mas é fato, e vamos demonstrar isto, que a celeridade que se imprimiu ao feito se deveu, sim, à influência desta pessoa, como ele próprio admite. Com relação ao outro ponto preliminar, que foi suscitado pelo Ministério Público no seu parecer, eu gostaria apenas de registrar que o próprio plenário deste Conselho admitiu a abertura deste PAD seguindo a jurisprudência anterior, que, por acaso, nós terminamos revertendo na sessão ordinária última. À altura, também por uma alteração da jurisprudência que se vinha praticando aqui, compreendeu-se que, no caso de investigações preliminares, naquele caso específico era por ausência de quórum, a não instauração do PAD no tribunal de origem, se entendeu que aqui deveria haver um procedimento distinto da revidis, não é? E, na última sessão ordinária, entendemos que não, até sob uma ótica garantista, e nisto me lembro, o conselheiro Rabaneda me acompanhava, entendemos que deve ser mesmo uma revidis, com aquele prazo de 1 ano, etc. A questão é que, neste caso concreto, mesmo que não adotássemos a premissa do tempus regit actum, e me parece é o caso, então aqui há 3 elementos. Primeiro,
tempus regit actum, ou seja, a altura era a jurisprudência que prevalecia. Segundo a coisa julgada administrativa, à luz desta jurisprudência, o Conselho já deliberou abrir o PAD, não faz sentido voltar atrás neste momento. E terceiro, ainda que assim não fosse, se os senhores observarem a questão das datas, o acórdão do plenário no Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos da sindicância 802-8027 de 2021, é de 1º de agosto de 2022. E a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, que considerou insubsistentes os fundamentos e determinou a intimação da desembargadora para apresentação de defesa prévia, é de 9 de maio de 2023. Portanto, sequer o ano se passou para que se entendesse haver decadência. Então, me parece, este também não é um aspecto preliminar relevante. Passando ao mérito, eu já até o antecipei de certo modo, a grande questão é que a magistrada, de modo direto, intencional e deliberado, favoreceu uma das partes, ainda que sem vantagem econômica, a ponto de sentenciar com especial celeridade e quebra de ordem cronológica uma ação de uso capião em menos de 48 horas úteis, isto foi já apontado pelo doutor Adonis, e também fora do seu prazo de designação, julgando-a procedente em função do que lhe fora solicitado por um terceiro de, utilizarei este adjetivo, duvidosa idoneidade, que era o senhor Júlio César Cavalcante Ferreira, este indiciado, este delator premiado, tudo isto já foi dito aqui. Com relação aos pontos da defesa, vamos então analisá-los. A advogada refere da tribuna o fato de que, na verdade, a desembargadora teria sim sido diligente em função do seu munus, das suas funções na unidade, e que não poderia ser punida por isto, e que, mais do que isso, na verdade, os autos estariam lá há muito mais tempo do que essas 48 horas úteis. O fato é que a sentença que ela proferiu na ação de uso capião 8.462 de 2019, foi assinada, repito, eletronicamente, às 17 horas, 9 minutos e 55 segundos do dia 9 de setembro de 2019. Ela havia, na verdade, tido contato com este processo, independentemente do tempo em que ele lá estivesse, até em função do seu período de designação, na quinta-feira anterior. O Ministério Público local, como foi dito aqui, o Ministério Público Estadual, o promotor, sem intimação, desde logo apresentou um parecer favorável. E a desembargadora, então, prolatou esta sentença. Vossas Excelências poderão, inclusive, ver no voto a íntegra desta sentença, uma sentença, me permitam dizer, minimalista, em que ela recebe o parecer ministerial sem ressalvas e resolve o processo na forma do artigo 335, primeiro do CPC de 2015, julgando procedente integralmente o pedido de uso capião. De fato, uma celeridade incomum. E quanto à alegação de que isto, na verdade, representava apenas a manifestação da sua diligência. Se nós examinarmos o contexto do acervo da Vara de Jurisdição Plena de São Desidério, talvez possamos concluir outra coisa, foi o que eu concluí. A desembargadora, quando designada, encontrou 305 processos conclusos na unidade, isso em 3 de julho de 2019, e deixou 312 feitos conclusos ao final de sua designação, em 8 de setembro. Ela proferiu 37 atos identificados com movimento de julgamento e apenas em uma ação de uso capião, havia outras, apenas em uma ação de uso capião houve a prolação de decisão, exatamente nesta em que interferiu o senhor Júlio César. E nós tomamos o cuidado também de verificar se havia processos com preferências, porque, afinal, ações de uso capião não gozam de nenhuma preferência legal em razão
da matéria. Pois bem, havia ali 3 processos que tinham por objeto questões relacionadas à infância e juventude e que têm esta preferência, artigo 152 da 8.069, e havia 2 processos que tratavam de alimentos, os que também têm rito especial em razão da matéria. E esses não foram julgados. O de uso capião foi. Então, me parece, a diligência, na verdade, não se prova pelo que está nos autos, e a cronologia dos eventos é autoexplicativa. A partir disso, eu gostaria de reportar algumas passagens rápidas do que foi colhido dos depoimentos. Eu próprio tive ocasião de fazer essa instrução no primeiro dia, no segundo não pude, porque exatamente era a posse aqui do ministro Campbell. Promotora Rita de Cássia Pires Bezerra. Ela diz o seguinte: uma ação que era inicialmente extrajudicial e foi trazida para o judicial, ainda sem o parecer do Ministério Público, no extra, e veio para o judicial trazida toda essa documentação. Eu me lembro que era uma documentação extensa, de muitas e muitas folhas, bastantes páginas. E toda esta movimentação atípica ela acontece sem que o cartório chegue nesse processo, sem que o cartório recepcione, sem que o cartório abra vistas ao Ministério Público, sem que o cartório conclua o processo para o magistrado. Isto, palavras da promotora. Ela, inclusive, diz: eu solicitei uma certidão sobre as usucapiões que tramitavam para verificar essa prioridade. Não podia deixar de pensar que aquela designação teria sido especificamente para poder tratar das usucapiões e, desta forma, havia uma ordem cronológica a ser obedecida. Então, a gente solicitou essa certidão que foi fornecida e havia infinitas usucapiões, expressão da promotora, à frente, não julgadas, com conclusões mais antigas, reiterando, sequer havia conclusão nesse processo. Perguntei isso também na instrução ao oficial do cartório judicial, o senhor Luiz França Guedes. Perguntei a ele, ou seja, no dia do protocolo do dia do protocolo ao dia da prolação da sentença, computando o primeiro dia, nós tivemos aí praticamente 5 dias. Essa celeridade era comum para esse tipo de ação? Resposta: não. Eu pergunto, o senhor sabe de outro caso de usucapião em que o julgamento tenha sido célere dessa maneira? Resposta: não. Sigo aqui, aí já trazendo o que falou o próprio delator Júlio César Cavalcante Ferreira, quanto à interferência, que ele admite, com todas as palavras, até a advogada reproduziu. O senhor interferiu para que ela fosse para a comarca de São Desidério? Sim. A pedido dela? Não, no meu interesse. Depois, mais adiante, ele diz, até com uma disfarçatez, senhor presidente, que me chamou a atenção, porque eu quis saber qual teria sido a vantagem que ele obteve ao, entre aspas, negociar, senhor corregedor, esta decisão. E ele fala, não se lembra bem, mas algo em torno de R$200 mil, alguma coisa assim. E aí eu pergunto, e quando sai o resultado, o senhor vai falar com ela? Eu me referi à advogada dos autores da ação de usucapião, que é desse grupo Orita. O senhor vai falar com ela para cobrar, enfim, o valor que era combinado? E como é que é essa conversa que o senhor tem com ela? Resposta dele, ipsis literis: não, ela era uma boa pagadora. Ela nunca teve problema, não, de pagar. E então ela efetivamente pagou esses 200 mil, depois ela própria admite isto, que fez este pagamento, mas para ambos eu pergunto, e aí o ponto de divergência com o Ministério Público, para ambos eu pergunto se a desembargadora sabia disto e se a desembargadora teve proveito com isto. E ambos dizem, não, ela não sabia disto e ela não teve proveito. Ou seja, ele se apropriou do valor, ele vendeu, digamos assim, esta influência e, na verdade, onde está, então, a falta funcional, que, não há dúvida, é uma falta importante, uma falta grave. O livre exercício da jurisdição ficou comprometido porque não houve a cautela, o equilíbrio, a equidistância necessárias ao exercício da função. Isto foi comprometido pela influência do senhor Júlio César Cavalcante, que foi admitido
pela magistrada nesta ação de influenciá-la. E isto, repito, independentemente da constatação de benefício financeiro pessoal e direto, porque isto, pela instrução que eu fiz, conselheira, não foi demonstrado. Volto a dizer, tanto a advogada do Grupo Orita, que pagou os 200 mil, quanto o próprio delator premiado, ambos disseram que a magistrada não tinha ciência disto e que ela não recebeu este valor. Tanto é que, em relação à corrupção passiva, a Polícia Federal não identifica evidências para seguir adiante. Neste sentido, porque não há nos autos provas quaisquer de que a magistrada tenha exigido para si ou para outro em qualquer vantagem indevida em troca da prolação das decisões, é que eu não estou acompanhando nesta parte a pena que é proposta pelo Ministério Público de aposentadoria compulsória. Em outros casos, envolvendo a Operação Faroeste, de fato houve aposentadoria porque a corrupção estava perfeitamente desenhada. Não me parece que este caso, e por uma questão até de gradação e de coerência, me parece ela deve ter a pena máxima possível abaixo desta, que então seria a disponibilidade por, no mínimo, 2 anos, que é o que eu estou propondo. Com relação ao carro, fiz também indagações a este respeito, porque, na verdade, o Ministério Público se fia neste fato, o fato de que houve uma negociação de um carro entre o senhor Júlio César e o filho da desembargadora. E, de fato, ele pagou por esses 2 anos. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Guilherme Feliciano. Presidente, perdão, me permite 3 esclarecimentos rápidos de fatos? Fato, e o relator estiver de acordo, eu permito. Por favor. O primeiro esclarecimento é que o processo chegou no dia 23 de julho de 2019, consta nas informações do Tribunal de Justiça da Bahia, e nós mencionamos nas nossas razões finais no ID 5376822. Segundo esclarecimento de fato, no relatório da Polícia Federal, na página 16, eu peguei aqui porque estava mais fácil, em síntese, informa o expediente sobre a questão da produtividade. Foram 281 processos teriam ingressado 281 processos, sendo 279 distribuídos, foram proferidos 407 despachos, 31 decisões e 37 processos. E, referente à questão da uso capião, a titular do cartório, ela, por ocasião da instrução, ela fala que o uso capião não era comum ali no município de São Desidério. Obrigada, Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não, ministro Mauro Campbell. Senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos. O ministro Mauro Campbell pede vista antecipada dos autos e indago dos demais conselheiros se aguardam. Todos aguardam. Após o voto do relator, conselheiro Guilherme Feliciano, que julgava procedente as imputações e aplicava a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais pelo prazo mínimo de 2 anos, pediu vista o Corregedor Nacional de Justiça.